Bom dia, terceiro ano, tudo bem? E aí, como vocês estão? Hoje é terça-feira, dia 30 de junho, é o último dia do mês de junho. E a gente vai lá para matemática corrigir a nossa tarefinha. A gente estava falando sobre os mosaicos, né? Então, lá na página 34, a Pro vai ler tudo de novo, porque eu vou corrigindo junto com vocês, tá? Então, lá na página 34 tá assim. Muitos artistas usam figuras geométricas em suas obras. A gente até conversou sobre isso ontem, né? Observe a tela de Tarsila do Amaral e a releitura da mesma obra, tá? Então, aqui eu tenho uma obra da Tarsila do Amaral e do lado eu tenho uma releitura dessa mesma obra feita por uma outra artista, tá? E essa releitura, ela fez de que forma? Ela fez em forma de mosaico, que a gente conversou bastante sobre isso ontem, né? Aí aqui ele fala assim, ó, que Noélia, que é o nome da artista que fez o mosaico, usou cacos de cerâmica em seu mosaico, cujas formas se assemelham a figuras planas que você conhece. Conhece, porque se não conhecia, eu falei ontem, né? Ó, quais figuras que você conhece lembram a forma de algumas peças do mosaico? Então, que figura plana que você conhece que lembra alguma forma das pecinhas aqui do mosaico? Várias, né? Então, eu tinha lá quadrado, eu tinha retângulo em maior quantidade. Mas eu tinha também o trapézio, tem algumas em triângulo, né? Se a gente olhar bem certinho, a gente vai conseguir identificar. Vocês conseguiram identificar? Ó, lá na página 35 tá assim. Você percebeu que as peças que formam o mosaico têm várias formas conhecidas. Observe este retângulo, que se parece com a forma de uma delas. A gente tem bastante retângulo lá, né? E o nome dos elementos dessa figura. Então, agora eu tenho ali o retângulo e eu tenho o nome de cada elemento que aparece em um retângulo. Então, eu tenho ali o vértice, eu tenho os lados. Então, as laterais, lado de baixo, lado de cima. Escreva o nome de cada figura e registre quantos lados e quantos vértices tem cada uma. Então, a primeira figura que é essa, terceiro ano? Um retângulo, muito bem. Quantos lados tem um retângulo? 4 lados, ele é um quadrilátero. Então, se ele tem 4 lados, ele vai ter quantos vértices? 4 também. Lembra que a Pro falou ontem que a quantidade de lados é a mesma quantidade de vértices, ok? A segunda é um quadrado. E o quadrado tem quantos lados? 4 lados. Se ele tem 4 lados, ele vai ter quantos vértices? 4 vértices também. Depois, a última figura é um triângulo. E o triângulo tem quantos lados? 3 lados. E se o triângulo tem 3 lados, ele vai ter quantos vértices? 3 vértices também, tá? O que é possível observar entre o número de lados e de vértices em cada uma das figuras? Que eu acabei de falar, que a quantidade de lados e de vértices são iguais, ok? As figuras que apresentam 4 lados são chamadas do quê? Quadriláteros. E as figuras que têm 3 lados são chamadas de triângulos. 1. Recorte os objetos da aba e colhe-os formando grupos de acordo com suas semelhanças. Então, como que vocês organizaram isso daqui? Né? Então, era de uma forma pessoal, vocês iam ter que organizar de acordo com as semelhanças entre as figuras. Eu recebi várias fotos, todo mundo entendeu, ficou tudo bem certinho, colocaram retângulo com retângulo, porque a barra de chocolate, ela é uma representação de um retângulo. O livro é uma representação de um retângulo. São 2 objetos completamente diferentes. Uma é de comer, uma é de ler, uma é alimento, mas eles têm a mesma forma, né? Então, eu sei que todo mundo entendeu essa daqui. Então, vamos lá na outra página. Escreva como você fez essa classificação e cite um outro objeto para cada grupo. Então, agora vocês vão escrever aqui como que vocês separaram aqueles objetos. Vocês separaram de acordo com o quê? Então, vocês podem se basear, vocês podem ter separados de acordo com o número de lados, de acordo com o número de vértices, e vocês teriam que colocar ali, então, várias outras coisas, tipo toalha de mesa, né, que também tem o mesmo número de lados, o mesmo número de vértices de uma barra de chocolate, de um livro, ou um triângulo, que é aquele instrumento musical,
né? Até o nome já é triângulo. 2. Observe os mosaicos a seguir e escreva quais figuras planas foram utilizadas em cada composição. Muito simples, gente. Nessa primeira figura aqui, vermelha com amarelo, quais foram as figuras planas utilizadas aqui? Quadrado. Tanto amarelo quanto vermelho são quadrados, tá? E na segunda, mais fácil ainda, tanto a parte preta quanto a parte branca são o quê? Triângulos. Eu acho que todo mundo entendeu, né? 3. Circule de vermelho os triângulos e de verde os quadriláteros e desenhe uma figura de cada tipo diferente dessas. Então, triângulo, vocês têm, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 triângulos e quadriláteros vai ter 1, 2, 3, 4, 5, como que vocês vão desenhar também. Acho que todo mundo entendeu, né, gente, a circular. Os triângulos, que era para circular de verde, de vermelho, os triângulos, 3 lados. Todas as figuras que apresentam 3 lados e 3 vértices, triângulo, a gente vai circular de vermelho. Todas as figuras que apresentam 4 lados e 4 vértices, vamos circular de verde. Veja as figuras que formam este outro mosaico. Então, esse mosaico aqui que eu achei muito lindo, 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 lindo. Observe os números das figuras abaixo e escreva-os nas figuras correspondentes no mosaico. Então, também era bem simples. Então, eu tinha ali, primeiro, número 2, aquele tipo de triângulo. Vocês iam procurar ele lá e ia colocar o númerozinho. Acho que todo mundo entendeu também, né? Quais dessas figuras são triângulos? Então, quais dessas figuras que estão numeradas aqui que são triângulos? O número 2 e o número 7. Então, tanto a figura aqui, número 2 e número 7, são triângulos. Tem 3 lados e 3 vértices. E quais são quadriláteros? O número 1, o número 3, o número 4, 5, 6 e 8. Então, tem vários quadriláteros. 4 lados, 4 vértices. Você sabe o nome de todos os quadriláteros que aparecem no mosaico da atividade anterior? Há quadriláteros que recebem um nome de acordo com suas características. Vamos descobri-los. Então, a Pro conversou com vocês ontem, né? Quadrado, retângulo, paralelogramos e o trapézio. Então, ali, ó, eu tenho um quadrado menor e um quadrado maior. Então, pegue uma régua, meça todos os lados e registre a medida em centímetros de cada lado dos quadrados. Então, o primeiro quadrado menor, quantos centímetros mede cada lado desse quadrado? Vocês foram com a reguinha lá a partir do 0. Então, cada lado desse quadrado menor tem quantos centímetros, terceiro ano? Isso, 2 centímetros, muito bem. E o segundo, o maior, quantos centímetros tem cada lado desse quadrado maior? 4 centímetros, terceiro ano. Vocês estão demais hoje, hein? Ó, então, o que você observa em relação às medidas dos lados de cada quadrado? Então, o que vocês observaram? O que tem em comum ali? Os lados, as medidas são iguais. Então, o quadrado menor tem 4 lados. Os 4 lados, cada um tem exatamente 2 centímetros, são iguais, tá? B. Estes são chamados de retângulos. Então, eu tenho um retângulo aqui laranja e um verde. Então, vocês mediram lá. As laterais. Quantos centímetros tem cada lateral ali? Na vertical? 1 centímetro, muito bem. E os lados que estão na horizontal? Quantos centímetros tem os lados que estão na horizontal? O de cima e o de baixo. Quantos centímetros? 5 centímetros, muito bem. Agora o outro, o verde. Então, os lados que estão na horizontal. Quantos centímetros, terceiro ano? 2 centímetros, muito bem. E os que estão na vertical? 3 centímetros, vocês estão muito sabidos. O que você observa em relação às medidas dos lados de cada retângulo? As medidas são iguais, mas de 2 a 2, né? As horizontais têm a mesma medida e as verticais têm a mesma medida, mas uma vertical e uma horizontal são medidas diferentes, tá? C.
Essas figuras são chamadas de paralelogramos. Então, o primeiro ali, paralelogramo. Eu vou fazer a medida aqui das verticais. Então, 2 centímetros horizontais, 5 centímetros. Agora, o paralelogramo menorzinho, as medidas da vertical, né? 1 centímetro, horizontal, 3 centímetros. O que você percebe em relação às medidas dos seus lados? Exatamente igual ao retângulo. As medidas dos lados são iguais, então os dois lados que estão na horizontal têm a mesma medida e os dois que estão na vertical também têm a mesma medida, mas vertical e horizontal são medidas diferentes. Qual a diferença entre o paralelogramo e o retângulo? Qual que é a diferença, gente? Os lados do paralelogramo, eles são inclinados, né? Retângulo, retinho. E o paralelogramo, inclinado. Vocês conseguiram perceber isso, né? Eu espero que sim. D. Estas figuras são chamadas de trapézios, e aqui eu já tenho a medida, né, do trapézio. E o trapézio é um pouquinho diferente de todos os outros quadriláteros que a gente viu. Então, eu tenho ali a medida de cima, 2 centímetros, as laterais 3 e embaixo 4. Totalmente diferente. Lá também, a de cima 3, uma lateral, a lateral direita 5, a lateral esquerda 4 centímetros e o lado de baixo 6 centímetros. Nenhum lado tem a mesma medida. O que você observa em relação às duas... Calma, volta. O que você observa em relação às medidas dos lados desses trapézios? Gente, no trapézio da esquerda, 2 medidas são iguais e 2 outras diferentes. No trapézio da direita, todas as medidas são diferentes, né? Então, o trapézio, a gente sempre tem que medir com a régua para saber. Depois eu tenho aqui, ó, destaque as figuras geométricas do material de apoio e crie um robô com elas e colhe-as no quadro a seguir. Gente, eu recebi, olha, um robô mais lindo do que o outro. Ai, fiquei tão contente. Lindo, 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 lindo. Amei, viu? Muito. E agora, a gente vai lá em língua portuguesa. E hoje a tarefa é bem gostosa de fazer, tá? Vou dar essa moral aí pra vocês. Vou dar essa chance aí pra vocês, hein, gente? Deixa eu achar aqui. Ó. Então, agora, vocês vão lá na página 35. E aí, gente, lá na página 35, a gente ainda vai continuar falando sobre a cultura indígena. A gente falou sobre os contos e a gente vai falar também sobre as brincadeiras, tá? Aqui, vocês vão fazer de tarefa 2 brincadeiras. A primeira é a cama de gato ou a mojarutape. Eu conheci como cama de gato. E o jogo da onça. 2 brincadeiras que vocês vão fazer, tá? E aí, assim, essas 2 brincadeiras, vocês vão precisar de alguém, um parceiro para fazer junto. Um amigo, o primo, o irmão, a mãe, o pai, o vô, a avó, qualquer pessoa, para fazer junto com vocês. Tanto uma quanto a outra, ó. Então, primeiro, ali na página 35, eu tenho instruções da brincadeira. A primeira aldeia visitada pela expedição foi a dos Camaiurás, no Mato Grosso. Lá, Pedro e seus amigos conheceram o mojarutape, uma brincadeira também conhecida como cama de gato. Aqui eu tenho as instruções, as regras do jogo, tá? Então, vocês vão ler bem bonitinho, lembrando que eu vou mandar um vídeo junto, explicando bem bonitinho todas as regras e como que vocês vão fazer para jogar. Para brincar com a cama de gato, vocês vão precisar de um pedaço de barbante, tá? Lá no videozinho vocês vão ver que, né, não pode ser um pedaço pequeno, tem que ser um pedaço... Leiam as instruções e depois que vocês lerem as instruções, aprenderem a brincar com alguém, vocês vão responder aqui a página 36, tá? Eu tenho ali, converso com o professor, vocês não vão conversar.
Mas vocês já sabem que quando tá assim, vocês vão discutir com a família, com alguém que tá perto, que tá junto de vocês. Pro, mas eu tô sozinha aqui pra fazer a tarefa. Então vamos esperar a mãe chegar, mas pro, minha mãe chega muito cansado, meu pai chega muito cansado. Brinca com a avó, brinca com alguém, então fala, mãe, é rapidinho, mãe, é bem rapidinho, vamos brincar comigo, é 10 minutos, né? Dá uma chorada. Ó. E aí depois eu tenho o jogo da onça. Também vou mandar um vídeo explicando certinho como que vocês vão brincar de jogo da onça. Aqui também eu tenho toda a explicação do jogo da onça. Lembrando que aqui para vocês jogarem o jogo da onça, vocês vão ter o jogo, as pecinhas lá no material de apoio de vocês, que eu espero em nome de Jesus que vocês tenham, tá? Então vocês vão ler também toda a instrução, vão assistir o vídeo antes de brincar, gente, é muito, muito legal, tá? Então, tem na página 38 também. Então, a tarefinha de hoje é a página 35, 36, 37 e 38. E amanhã a gente volta a falar sobre esses jogos, sobre como foi e tudo mais, tá bom? E é isso, uma coisa mais gostosa, 2 brincadeiras de tarefa, tá? Então se cuidem, fiquem com Deus e amanhã eu volto.